Olá, estamos iniciando mais um programa diagnóstico e hoje nós temos como nosso convidado o dermatologista Rodrigo Portillo. Doutor Rodrigo, é um grande prazer te receber aqui e hoje nós falaremos a respeito de um tema que chama muita atenção. Nós falaremos sobre as doenças da pele de um modo geral. Doutor Rodrigo, o que tem mais sido prevalente no nosso meio em termos de doença de pele? Márcio, muito obrigado pelo convite, viu? O prazer é todo meu de estar podendo prestar alguns esclarecimentos sobre essa área muito grande, né? Uma área muito abrangente da medicina, que é a dermatologia. Estima-se que cerca de 17 a 20% de todas as doenças da medicina sejam ligadas de alguma forma à pele. Então, a prevalência das doenças dermatológicas é muito grande, né? Em nosso meio, aqui na nossa cidade, a gente tem visto no atendimento do dia a dia um grande número de pacientes portadores de câncer de pele, melanoma, carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular, pacientes portadores de doenças de pele imunologicamente mediadas, são doenças causadas pelo próprio organismo da pessoa que ataca a pele. No caso, um exemplo, o vitiligo, né, ou mesmo a psoríase, que são doenças que são prevalentes em cerca de 2% da população. Você pensar uma cidade igual o Governador Valadares, cerca de 2.500 a 5.000 pessoas com vitiligo e mais 2.500 a 5.000 pessoas com psoríase. Se você for pensar bem, é muito grande o número de pacientes, né, que procuram atendimento dermatológico devido a essas enfermidades. Outras doenças muito comuns e cada vez mais comuns nos dias de hoje, no caso as dermatites alérgicas de contato, né? Então você vê que a poluição do dia a dia, você tem o ser humano cada vez com mais problemas relacionados ao contato com antígenos ambientais cada vez novos, produtos novos sendo lançados no mercado e provocando dermatite de contato, né? E tem muito comum também os pacientes que procuram a dermatologia procurando a parte mais cosmiátrica, que seriam principalmente as questões das manchas de pele, né? Melasma, no caso o tratamento das rugas, né? A gente chama de rítides, são as rugas, são os pés de galinha, pessoas procurando de alguma forma rejuvenescer, ou melhor dizendo, não envelhecer de maneira tão drástica, né, tão rápida, né? Então aliviar as marcas do tempo mesmo. Isso é uma coisa que é muito comum no consultório dermatológico no dia a dia e os dermatologistas em geral estão cada vez mais se preocupando com essa questão também da cosmiatria, porque é uma coisa que está muito vigente hoje na cultura das pessoas, da sociedade. Sem dúvida. Agora, Rodrigo, você dizia de duas vertentes. Você diz daquela doença que tem um cunho mais externo, por assim dizer, que o ambiente tem muito a ver com ela, e tem outras doenças da pele que tem mais que ver com o sistema autoimune. O sol onde entraria? Porque nossa cidade, sabemos muito bem, é uma cidade muito ensolarada, né, e muito quente. A psoríase, por exemplo, e vitiligo, teria alguma associação com a exposição aos raios solares, enfim, ultravioletos? Como é que funciona essa questão em termos dessas doenças intrínsecas, se eu poderia chamar assim, que vêm do interior do indivíduo, que tem a ver com o seu sistema imunológico, e as extrínsecas, que estão mais ligadas com o ambiente? As doenças que são relacionadas à exposição solar, a gente poderia citar, por exemplo, a questão do câncer de pele. Você pode ter o câncer de pele por exposição crônica, no caso, principalmente o carcinoma espinocelular, que corresponde a cerca de 20 a 30% de todas as neoplasias malignas da pele. Você tem o carcinoma basocelular, que é o mais comum de todos, cerca de 65% de todos os cânceres de pele são basocelular. Que se destaca que o basocelular também é o mais comum, mas é o menos maligno, por assim dizer, não é isso? Como é que funciona em termos de malignidade? O espinocelular e o basocelular? O espinocelular, ele tem a capacidade de dar metástase. O que é isso? A célula cai na corrente sanguínea e pode se implantar em um gânglio ou em algum outro órgão do corpo. Então, o potencial de agressividade, de malignidade é maior no caso do espinocelular. O basocelular ele já não teria essa capacidade de metastatizar, de se espalhar pelo corpo. Então, graças a Deus, é o mais comum. Então, geralmente, apenas a cirurgia bem feita, com a margem de segurança adequada, você consegue curar o indivíduo.
Já o melanoma, que seria o terceiro tipo mais comum, aí já é outra conversa. O melanoma, ele é considerado um dos tumores malignos mais agressivos do ser humano. Então, uma lesão com cerca de 2 milímetros de profundidade na pele, ela já seria capaz de dar metástases em órgãos à distância, por exemplo, o cérebro, o fígado, o pulmão. Então, você tem uma chance muito grande do paciente vir a falecer daquela doença, mesmo em estágios bem iniciais, porque a doença ela já é muito agressiva desde o início, né? Então, em relação às doenças que são mais agravadas pela exposição solar ou causadas pela exposição solar, eu gostaria de deixar claramente esse exemplo. Agora, em relação às outras doenças que são imunologicamente mediadas, ou seja, o organismo produz anticorpos, produz uma alteração do seu sistema imunológico que o seu sistema de defesa, o seu sistema imune passa a atacar o próprio indivíduo em vez de atacar a bactéria, fungo, vírus ou algum outro agente que esteja agredindo o corpo humano. Então, nesse exemplo, a gente pode encaixar bem no caso do vitiligo, que você tem uma resposta imunológica contra os melanócitos, que são as células que produzem o pigmento da pele. Geralmente existe uma tendência genética, isso é muito estudado no mundo todo. A gente sabe que determinadas famílias você tem uma tendência maior a apresentar vitiligo. Por quê? Por causa simplesmente da genética. Você atende, por exemplo, o pai, a filha e um primo com vitiligo, isso é muito comum. Então o que acontece? O paciente ele já nasce predisposto a ter aquela doença. Por várias questões. O vitiligo se apresenta normalmente, para explicar melhor para o nosso telespectador, é aquela mancha esbranquiçada, bem... É aquela mancha branca mesmo que a gente chama de acrômica, ela não tem coloração nenhuma, é da cor do nosso jaleco, ela não tem nenhuma pigmentação. Então, o diagnóstico é mais clínico, né, do vitiligo, mas são essas manchas que muitas vezes colocam a pessoa com uma autoestima muito baixa, porque ela ainda, infelizmente, é uma doença estigmatizante. Muita gente não sabe, mas o vitiligo não é contagioso. Tem gente que acha que o vitiligo pega, às vezes, a face, a pessoa ela já está com a autoestima diminuída por causa da doença, que esteticamente ela abala muito a pessoa. E ainda tem a questão do estigma social. Então, o vitiligo, a psoríase também, que é outra doença que... Agora, o vitiligo não tem nada a ver com a exposição solar, num primeiro momento? Ou tem alguma relação ainda pequena? Na verdade, é o contrário. Alguns tipos de tratamento para o vitiligo usam a radiação solar, né? Por exemplo, o paciente toma um medicamento e vai se expor ao sol, para que a radiação ultravioleta do sol estimule o aparecimento de melanina novamente naquele local. Né? Então, assim, na verdade, colorir aquele local, por assim dizer. Aquele local. Assim, são tratamentos que não são muito eficazes, né? Depois, mais para frente, a gente pode entrar no assunto do tratamento do vitiligo, que a gente sabe que o tratamento que é mais eficaz é a fototerapia. A gente tem uma câmara que emite uma radiação ultravioleta, uma faixa específica do espectro eletromagnético. Aquela radiação ela vai ser capaz de ressuscitar melanócitos na pele. Então ela é muito mais concentrada, essa luz é muito mais eficaz do que a exposição solar. Por quê? Porque o raio solar ele vem dissipando na atmosfera. Tem dia que o paciente tem que tomar sol e está nublado, está chuvoso, então o tratamento ele fica muito intermitente, ele não fica aquele tratamento certinho, então o resultado ele é muito questionável, vamos dizer assim. Já a fototerapia, o indivíduo ele vai entrar naquela câmara específica que vai emitir uma radiação ultravioleta que vai estimular naquela sequência que o médico determinar para o paciente. Então você consegue um resultado muito melhor para o tratamento do vitiligo com essa fototerapia. E sobre a psoríase, o que você teria a nos dizer? Também é outra doença de natureza autoimune. Isso, a psoríase a gente também considera uma doença imunologicamente mediada. Também o indivíduo ele nasce predisposto geneticamente a ter essa doença e por diversas questões emocionais, estresse, fatores infecciosos, por exemplo, infecção de via aérea, infecção de garganta, pode desencadear um tipo de psoríase, que é a psoríase em gota, né? A psoríase gotada, mais comum em criança e adolescente. Então, assim, são vários fatores que podem desencadear a psoríase. A psoríase ela se caracteriza por
placas avermelhadas com escama brancacenta, né, sobreposta a essa placa. Também é uma doença muito comum, né, e também estigmatizante, que muitas vezes as pessoas acham que aquilo é contagioso e não é. Ela tem predisposição para algumas áreas do corpo, por exemplo, o couro cabeludo, a região dos cotovelos, a região dos joelhos, a região lombosacra, aqui em cima da coluna. Então, existem algumas regiões da pele onde a doença acontece com mais frequência. Porém, a gente tem visto, infelizmente, casos de pacientes com 20, 30 anos de psoríase já disseminada pelo corpo, paciente com autoestima também muito diminuída e o que é mais importante é que muitas vezes esses casos de longa duração o paciente chega a desenvolver o que a gente chama de artrite psoriásica, que é um tipo de reumatismo comumente associado com a psoríase. Cerca de 30 a 40% dos pacientes com psoríase, depois de 10 anos de doença, vão aparecer com essa artrite psoriásica, que na verdade leva o paciente a sentir uma dor terrível nas articulações e vai incapacitá-lo muitas vezes para o trabalho, para a sua atividade diária. Eu gostaria de chamar a atenção para o nosso telespectador de doenças, das chamadas doenças infecciosas, que são muito incidentes também no nosso meio, as micoses, as doenças que estão ligadas às bactérias, enfim. Como nós podemos realmente diferenciar as doenças infecciosas daquelas mais graves, como cânceres, como psoríase e tudo mais, embora algumas infecciosas sejam também muito graves, não é isso? Sim. As doenças infecciosas da pele, porque a pele é o órgão maior que existe no corpo humano, como você bem disse, que cerca de 15% de todo o peso corporal é composto pela pele. As doenças infecciosas, elas também têm uma prevalência enorme, né? Principalmente aqui também no nosso meio, né? Valadares é uma área endêmica para algumas doenças infecciosas, por exemplo, a hanseníase, a leishmaniose tegumentária americana, né? Você tem uma prevalência maior dessa doença aqui na região leste de Minas, maior do que em outras localidades do nosso país. As doenças infecciosas, as micoses também são muito comuns, né? Para você ter uma ideia, a prevalência da unicomicose acima dos 40 anos de idade chega a acometer 20% da população adulta. 20% das pessoas acima dos 40 anos de idade vão ter onicomicose. O que seria essa? Que seriam aquelas alterações ungueais, né? Também que são bastante nos dedos, inestéticas, nas unhas das mãos, dos pés principalmente, né? Então, com o passar dos anos, o nosso sistema imune ele vai diminuindo a sua atividade e os fungos eles vão alojar nas unhas, né? Em outras partes do corpo, pode ser na pele do dorso, do couro cabeludo. Agora, as onicomicoses elas são extremamente prevalentes. E, ao contrário do que muita gente pensa, o tratamento é extremamente eficaz. Os tratamentos que a gente tem hoje em dia chegam a levar a cura de 95% dos pacientes. Exceto aqueles casos que o paciente deixa aquele fungo ficar ali na unha durante anos ou décadas, o fungo ele chega a atingir a matriz ungueal, que ela está localizada logo na base da unha. Quando atinge essas células da matriz ungueal, que é como se fossem as células tronco, as células que originam a unha, e a unha vai nascer deformada para sempre. Agora, na maioria dos casos, quando o paciente aparece com a lesão de onicomicose, de micose na unha, ele procura o tratamento com um especialista. O tratamento ele chega a curar 95% dos casos, dos tratamentos atuais. Outra doença também que você citou, no caso a pitiríase vesicola, né, o famoso pano branco, aquelas manchas brancas que dão muito na região do pescoço, na região da face, do dorso, são lesões, são muito comuns nessa época de verão, né? Então, quer dizer, o paciente às vezes todo verão ele tem aquela micose. E muita gente acha também que ele vai ter que tratar isso todo ano. Não é verdade. Se ele fizer o tratamento adequado, ele vai eliminar a lesão com a relativa facilidade, 2, 3 meses de tratamento, e depois ele tem que fazer uma profilaxia, uma prevenção, para que aquele fungo não fique voltando, que é o erro mais comum na pitiríase vesicola, é isso, que o paciente ele acha que só tem que tratar e pronto. Não é bem assim. Você tem que fazer uma prevenção usando alguns shampoos, sabonetes específicos, né? E alguns medicamentos também, em alguns casos mais graves, você tem que usar medicamento sistêmico, medicamento via oral, para poder o paciente não ficar tendo tanta recidiva daquela onicomicose. Existiam antigamente as chamadas frieiras, lesões entre os dedos, especialmente dos pés.
Qual o causador dessa lesão e como tratá-la? Tem a ver com a umidade? Tem a ver muito com a umidade. Para você ter uma ideia, estima-se que o indivíduo adulto ele chega a suar cerca de 200 ml por dia em cada pé. Você imagina a gente que fica calçado o dia inteiro, aquela umidade fica retida ali na meia, no calçado fechado, aquilo ali é um prato cheio para crescer fungo, né? Que na verdade nada mais é do que mofo, né? Então o agente causador mais comum é o fungo da classe dos dermatófitos, né? Que é um fungo que ele está presente ou no ambiente em geral, no chão, ou está presente em outra pessoa, ou pode estar presente em animais, gato, cachorro. Então, aquela umidade, se aquele fungo estiver presente naquele pé úmido, ele vai começar a crescer, ou seja, ali você tem calor, umidade e resto de pele morta, que serve como comida para o fungo, ele vai crescer e vai desenvolver essas frieiras que, na verdade, podem ser porta de entrada para outras doenças mais graves, por exemplo, erisipela, né? Porque aquela ferida entra bactéria na própria pele e pode causar outras doenças mais graves que podem, inclusive, deixar o paciente com sequela. Então, o que acontece? O paciente, quando ele tem essas lesões de pele, embora aparentemente sejam coisas muito simples, na verdade, aquilo pode complicar. Então, quer dizer, o ideal o paciente começou a ver alguma coisa que não é normal na sua pele é procurar o atendimento especializado com um médico dermatologista para que ele possa fazer o diagnóstico precoce e tratar, porque como toda doença, né, você sabe que no início é muito mais fácil, né? Você consegue tratar com muito mais rapidez e eficácia do que um quadro já muito arrastado e com sequelas, né? Além das frieiras também, outra terminologia muito usada pela população é o chamado cobreiro, para aquelas lesões da herpes, né, do herpes. Como tratar essa lesão, como prevenir essa lesão, que é uma lesão também um tanto incidente no nosso meio, não? Sim, principalmente com o aumento da população idosa que está acontecendo cada vez mais no nosso país, a gente vê uma prevalência cada vez maior do herpes zoster. O herpes zoster nada mais é do que o vírus varicela zoster, ou seja, é o vírus da catapora que ficou alojado. A criança teve a catapora, ela resolveu aquilo ali, curou a catapora, só que o vírus ele vai ficar alojado em gânglios nervosos que pode estar localizado na face, na região paravertebral, ao lado da coluna, e aquele vírus, depois de 50, 60 anos de idade, o vírus ele vai aproveitar a baixa do sistema imunológico que acontece com o envelhecimento do sistema imune também, né? Todos os órgãos envelhecem, inclusive o sistema imune. Então, o vírus ele vai voltar a manifestar. Então, ele vai manifestar com bolhas, vesículas, né? De líquido principalmente. São lesões extremamente dolorosas, principalmente nos pacientes mais idosos. As lesões elas aparecem de maneira abrupta, né? A gente pode ter um mal-estar no início, uma fadiga, uma inapetência e depois uma dor leve, que depois ela vai se intensificando e depois, de 48 a 72 horas, vai brotar aquelas lesões na pele e aquelas lesões, se elas não forem tratadas rapidamente, ou seja, o ideal até 48 horas do aparecimento do quadro. Principalmente nos pacientes mais idosos, aquilo pode levar a uma sequela, quer dizer, o vírus você usa o antiviral, usa os medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, você vai tratar a doença, ela vai curar, só que ela vai deixar uma sequela. O que é essa sequela? É o que a gente chama de neuralgia pós-herpética, que é a dor lancinante, insuportável muitas vezes, que vai ficar naquele trajeto daquele nervo que foi acometido, porque o vírus ele vem por dentro do nervo e machuca o nervo. Então você cura a pele e pode ficar uma cicatriz, mas se a cicatriz ficar no nervo, o nervo ele vai ficar mandando uma mensagem para o cérebro de dor, e essa dor pode levar o paciente muitas vezes a quadro de depressão. Às vezes o paciente tem que fazer tratamento mais radical, radioterapia em cima daquilo ali, fazer infiltrações de anestésico para poder suportar aquela dor, uma coisa que se ele procurasse logo nas primeiras 48 horas, com o tratamento você evita uma sequela, evita um dano maior posterior para o paciente. Outra doença, já que estamos falando das infecciosas, a doença de Hansen, a hanseníase, tem sido alvo de campanhas Brasil afora e, no seu entender, está controlada hoje no nosso meio a hanseníase? Ora, infelizmente ainda não. A hanseníase, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, ela está presente em 105 países. O Brasil, infelizmente, é o segundo do ranking, ele só perde para a Índia. 15% de todos os casos de hanseníase
detectados no ano passado no mundo são provenientes do nosso país. E a Valadares, a região leste de Minas, mais uma vez, é uma área endêmica para essa doença. Então você tem uma prevalência maior nessa nossa região. Então, infelizmente, ainda são detectados cerca de 80, 100 casos por ano em Valadares. A hanseníase é uma doença também que, se diagnosticada no início, você consegue tratar sem problema. Hoje em dia, ao contrário do que acontecia antigamente, a hanseníase considera que ela tem cura. Você consegue, com as drogas existentes, os medicamentos existentes, você cura 99% dos pacientes. Né? Os dados mostram que só 85% cura. Por quê? Porque nem todo mundo segue o tratamento certinho. Agora, se seguir, ao contrário do que acontecia antigamente, que os pacientes com hanseníase eram isolados em colônias, porque não existia cura. O estigma da lepra mesmo. Da lepra mesmo. Hoje, a gente consegue curar o paciente, embora ainda o estigma da doença não tenha sido totalmente eliminado, né? Porque a cura aconteceu de poucos anos para cá, uns 30 anos para cá, que essas drogas começaram a ser consideradas curativas. Antigamente o paciente tomava um medicamento que chamava Dapsona a vida inteira, né? Nos Estados Unidos ainda infelizmente acontece essa conduta. Só que aqui no nosso meio o paciente trata as formas que a gente chama paucibacilares, que não tem tanto bacilo, não tem tanta bactéria na lesão, 6 meses, e as formas onde o paciente infelizmente já chega com a doença disseminada pelo corpo, 1 ano, que seria o tratamento, o tempo preconizado para o paciente chegar a ficar curado. Agora, o problema da hanseníase não é nem a questão da cura, que a cura hoje em dia a gente consegue. O problema seriam mais as reações hansênicas. O que seriam as reações? Aqueles restos de bactérias mortas que estão sendo eliminadas pelo organismo depois que o medicamento matou aquelas bactérias, o sistema imunológico ele vai reagir contra esses restos de bactéria e vai começar a causar reação no corpo do indivíduo. Até 60% dos pacientes que apresentam hanseníase, eles vão ter essa reação hansênica que pode levar a sequela posterior. É muito triste. Daí a importância de se diagnosticar precocemente e começar rapidamente o tratamento, não é isso, doutor? É isso aí. Bom, nós tivemos a grata satisfação de receber aqui conosco hoje o doutor Rodrigo Portillo e falamos a respeito do câncer de pele, das doenças infecciosas da pele e tudo mais. Doutor Rodrigo, foi um prazer grande te receber mais uma vez e obrigado a você por ter passado esses momentos conosco. Te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa diagnóstico. Até mais.